E sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição aqui do programa da Stack. E no programa de hoje continuaremos nossa série especial sobre marketing. Primeiramente, nós temos que entender o que é marketing. Marketing, literalmente traduzindo, não tem uma tradução certa para marketing, mas nós podemos falar que marketing é toda a ação no mercado. Como assim ação no mercado? É todo o esforço necessário para todo projeto, planejamento, para as ações que visam uma venda de um produto ou de um determinado serviço. Para algo ser vendido com êxito e para o público conseguir perceber o custo-benefício adequado, devem ser realizadas então as ações de marketing. E para a gente entender marketing, é interessante a gente entender uma coisa que chama a miopia do marketing. E o que é essa dita miopia do marketing? As pessoas, elas acham que compram produtos. Essa é a miopia do marketing. Na realidade, todos os produtos, eles têm duas características. A primeira chama atributo e a outra característica são os benefícios. Quando falamos em atributos dos produtos, estamos nos referindo à parte física, às qualidades e características deste produto. Então, em atributo, você pode entender a forma, o tamanho, o peso, a cor, o design, toda essa parte tangível, ou seja, que você consegue perceber, sentir, tocar e interagir, nós chamamos de atributo do produto. Benefício é o que aquele produto ele se propõe, o que ele realiza e qual é a sua necessidade que ele vai conseguir resolver. Então, benefício é no que aquele produto te beneficia, no sentido de o que ele vai fazer por você e qual é a vantagem que você vai ter ao utilizar aquele produto, o que você poderá absorver dele. Então, atributo, parte material, parte física, benefício que aquele produto propicia. E a miopia do marketing, ela reside justamente nisso. Na realidade, as pessoas não compram produtos, as pessoas compram benefício. Como assim? Você não compra um carro, você na realidade compra o benefício da locomoção, a possibilidade de se locomover. Você não compra um rádio, você compra o benefício de ouvir música. Você não compra um celular, você compra a comunicação, a possibilidade de se comunicar com outras pessoas. Você não compra as comidas, você compra o benefício de ter a fome saciada. Então, na realidade, toda vez que você está comprando um produto, você está procurando um benefício. Lembra da aula passada de marketing sobre posicionamento, promessa básica e sobre as necessidades, que inclusive nós estudamos a pirâmide de Maslow das necessidades básicas humanas? Então, quando você compra um produto, você imagina que ele deve resolver uma daquelas necessidades através de um benefício. Porém, a miopia do marketing, o que o mercado faz é fazer as pessoas acreditarem que elas consomem produtos e não benefícios. Dessa forma, ela vai mais às vezes pelo atributo do produto do que pelo benefício em si. A pessoa vai considerar o design do que realmente o que aquilo vai fazer e qual a melhoria que aquilo vai proporcionar. Em tese, você não deveria comprar um carro porque ele é mais bonito ou um tênis porque é mais bonito. Afinal, o carro te dá o benefício da locomoção e o tênis vai te dar o benefício de manter seu pé protegido e maior conforto. Porém, como eu disse em aulas anteriores, hoje a tecnologia evoluiu tanto que as coisas estão como commodities. Então, você não tem uma grande diferença. Se você pegar os smartphones tops de linha, você vai ver que em configurações não tem muita diferença mais entre eles. O mesmo processador, a mesma câmera, a mesma tela. O que muda então nesse mundo onde a tecnologia vira commodity é o design. O
design ele começa a ser aplicado como um diferencial. E design, na realidade, a gente sabe que é um atributo, não é um benefício. Então você não deveria comprar um carro pelo design, tecnicamente. Não é o que ocorre, mas eu estou falando tecnicamente. Você não deveria comprar um carro pelo design, nem um sapato. Deveria comprar pelo quê? Pelo benefício. Qual que é o carro mais econômico? Qual que é o sapato mais confortável? Você leva, sim, também esses fatores em consideração ao fazer uma compra. Por exemplo, quando você vai comprar um rádio, um aparelho de som, você olha muitas vezes a parte estética. A qualidade sonora pode ser igual, mas daí você quer o quê? O mais bonito, que chama mais atenção, e é lógico que geralmente esse vai ser mais caro. E as pessoas consideram isso e compram aquele produto mais caro. Por que ela está comprando se todos vão dar o mesmo benefício? Porque ela está comprando pelo atributo. E essa é a miopia do marketing, você comprar um produto pelos atributos e não pelos benefícios. É aí que entra o papel de esforço de comunicação, de criar essa cultura nas pessoas em que elas vão comprar os produtos pela estética visual e não só pelas qualidades inatas, intrínsecas que aquele produto possui e em que ele está beneficiando, no que você está conseguindo ter como um extra ao realizar essa compra, ao adquirir este bem específico. E para nos aprofundarmos ainda mais no marketing, é necessário sabermos a diferença entre os dois tipos de ambientes mercadológicos considerados pelo marketing. O primeiro é o microambiente e o segundo é o macroambiente. E qual que é a diferença entre os dois? O microambiente é aquele que diz respeito às qualidades internas da sua empresa. Todas as características que estão sob seu controle, que são de gestão interna e que a empresa ela tem esse poder, nós chamamos de microambiente. Então, dentro de microambiente, nós temos o produto da empresa, os funcionários, o ambiente, as instalações, o preço do produto, a qualidade, o tipo de serviço desempenhado, a distribuição desse produto, as promoções que você faz para realizar, os acordos de parceria, a logística da distribuição, tudo que você consegue controlar está no microambiente do marketing. E dentro desse microambiente, o marketing ele tem algo que chama mix de marketing. O que é esse marketing mix? É a união dos principais elementos considerados a serem estudados para um planejamento de marketing adequado. São os elementos principais a serem levados em consideração quando você pensa numa estratégia de consultoria adequada, assertiva, eficiente e eficaz. Nós chamamos o mix de marketing de os 4 P's, mas na realidade podemos chamar de 4 P's e um S, porque o primeiro P é de produto. Porém, a empresa, ela pode vender e oferecer produtos ou serviços. E nós temos que lembrar que produto é diferente de serviço, porque tem diversas características que diferenciam os produtos dos serviços. Nós teremos uma aula específica só para diferenciação de produto e serviço, sobre tipos de produtos, produtos de consumo, de compra comparada, enfim. Para definirmos uma parte do conhecimento, então falamos que produto geralmente é tudo aquilo que é tangível, é aquilo que você consegue tocar, aquilo com o qual você consegue interagir. Então, a partir do momento que eu estou tocando, estou interagindo e manuseando, é algo concreto que eu tenho em mãos, eu posso chamar isso de produto. Então, o produto pode ser uma figura, pode ser um gravador, pode ser uma câmera, pode ser uma casa, uma comida, é tudo aquilo com o qual eu interajo e manipulo. E a grande sacada do produto é que você vê aquilo quando você vai consumir. Você consegue fazer um pré-julgamento acerca daquilo. Então, por exemplo, se eu vou comprar algo, primeiro eu vou fazer uma análise, vou pegar, manipular, ver como que é, e daí eu olho, faço a degustação, né? Se for comida eu posso fazer uma experimentação, degustação. Se não for algo comestível, a degustação é naquele momento que você pode manusear sem o comprometimento de comprar. Então eu estou olhando aqui, vejo se é legal, se vale a pena, quais são as características para decidir. Quando eu faço isso, eu posso ter um pré-julgamento acerca disso. Eu já estou vendo antecipadamente, antes de pagar, eu já estou vendo o que é, como funciona, assim eu já sei se eu gosto ou não, se eu vou me decepcionar. Tem chances de se decepcionar futuramente, mas geralmente você já tem um conhecimento formado sobre o que você está comprando. Sobre isso de se decepcionar, tem uma coisa que chama expectativa e outra coisa que chama realidade. Sempre que você gera muita expectativa a respeito de algo, você tem que ter um esforço maior para conseguir contemplar essa expectativa para não ocorrer uma frustração. Quanto mais expectativa você gera em cima de algo, maior então deve ser seu esforço para conseguir satisfazer, para as pessoas não ficarem frustradas. E assim, todo ser humano ele compara.
Ou ele compara com alguma experiência anterior, ou quando ele não tem uma base, ele compara com a expectativa que ele tinha a respeito daquilo. Por exemplo, você vai numa pizzaria e você come, experimenta a pizza e fala: ah, ela é boa. Não, a pizza é ruim. Esse bom ou ruim depende de uma experiência anterior, de uma pizza que você comeu antes. E aí eu posso dizer, essa pizza é boa porque é melhor que tal, ou ela é ruim porque ela é a pior que eu já comi até hoje. Então você compara com uma experiência anterior. Se você não tem experiências anteriores, você compara com a expectativa que tinha sobre aquilo. Você nunca foi ao Hopi Hari, nunca foi ao parque de diversões, você não sabe como é. Mas você vê a propaganda, a comunicação, as pessoas comentando, as fotos, imagens, vídeos, e tudo isso vai te dando uma expectativa. Nossa, é legal, é divertido. E aí você põe o nível lá em cima e acha que vai ser a melhor experiência do mundo. Maior é a sua chance de se frustrar. Daí você chega lá no parque e vê que é muito sol, a fila é gigante, você tem 3 horas de fila para 2 minutos de diversão, isso quando o brinquedo não quebra no meio do caminho, né, no meio da fila, e daí você fica torrando no sol, e daí é tudo caro, e aí você começa a ficar meio frustrado, até que no final você acha que aquilo era horrível, ridículo. Se você não tem grandes expectativas, você pode desacreditar e se surpreender, achar que é melhor e sair feliz. Agora, se você gera muita expectativa, você tem a obrigação de conseguir cumprir com elas. Então, só que esse adendo sobre expectativa e realidade. Então, o produto é uma coisa mais segura de comprar porque eu estou vendo. Não falo seguro em relação ao custo, mas em relação à prévia que eu tenho daquilo que eu vou adquirir. Já serviço, você não tem uma prévia visualização daquilo. Você só consegue ver se ficou bom ou ruim no final do processo. Serviço, você tem todo um processo pela frente. Quando você vai cortar o cabelo, você não sai com nada concreto em mãos, você sai o quê? Com uma modificação física. Então isso é um serviço. Não tem como você chegar no salão de cabeleireiro e já ver como você vai ficar antes do cara começar a cortar. Por enquanto ainda não, acredito que logo com essa tecnologia toda sim. Então você vai no salão de cabeleireiro, geralmente que um amigo indicou, alguém que você confia, porque você não tem o resultado final de cara, depende de um processo, você só vai saber se ficou bom ou ruim no fim. E tem uma coisa que chama premência social. O que é premência social? Significa que as pessoas, elas se importam muito com a forma que elas são vistas pelas outras. Então sempre que envolve autoestima e o aspecto visual físico, é mais difícil você convencer uma pessoa. Pode perceber, se a pessoa faz um corte de cabelo no cabeleireiro e fica legal, dificilmente ela vai trocar de cabeleireiro por causa da premência social. Ela arriscou, viu que ficou bom, então ela tem medo de mudar e ir para um que deixa ela feia. Assim como o produto de beleza, cosmético, shampoo, as pessoas fidelizam porque elas se preocupam com a forma que são vistas pelas outras. E o serviço, você considera todo o processo. Por isso, se você está oferecendo um serviço a alguém, as instalações têm que ser muito boas, a equipe tem que ser muito bem alinhada, muito bem treinada. Não que as lojas não precisem ter uma boa instalação e uma boa equipe, um bom ambiente. Na realidade, hoje isso é muito importante porque tem uma coisa que chama shopper marketing, que nós vamos estudar mais pela frente, que é o cliente que paga mais pela experiência, e para eles foram criadas as lojas conceitos. Porém, um produto, você chega na loja sem comprometimento, vai lá, compra e vai embora. Você está preocupado com o produto, não com o ambiente na maior parte dos casos. Agora, quando é um serviço, você é obrigado a aguentar o processo, você considera o processo como um todo. Então, durante um cabeleireiro, você vai considerar onde você senta, o cara que corta, conversa, a música, o ambiente, o corte final. Se for um curso de graduação, afinal um curso é um serviço, você vai considerar o lugar da faculdade, as instalações, a simpatia e o conhecimento do professor, os materiais didáticos. Então é todo aquele processo que você vai ter que passar e vivenciar até adquirir o resultado final. Esses todos são elementos que influenciam a relação de custo-benefício, a percepção que o cliente vai ter do custo-benefício acerca do que ele está consumindo. Então eles prestam muito mais atenção nesses elementos quando vão adquirir um serviço do que um produto. Uma outra característica interessante é que o produto tem uma perecibilidade, então eles estragam. Se for produto de comida, eles vão estragar. Se for de tecnologia, tem uma coisa hoje que chama obsolescência programada. Nós falaremos em aulas futuras sobre o que é isso, que é a empresa já faz um aparelho para se tornar obsoleto depois de um tempo, e isso acarretar no ciclo de vida, que é uma outra ferramenta que nós ainda vamos estudar aqui. E outra coisa interessante é que, diferentemente de produto, serviço não pode ser estocado. Então, um exemplo da cantina de uma escola. Quando vai chegando a hora do recreio, a tia da cantina ela já vai se preparando e já vai fazendo salgados para deixar lá, para quando os alunos descerem ao pátio já está tudo pronto.
O produto você consegue prever estocar, agora o serviço não. Por exemplo, um cabeleireiro não tem como estocar cortes de cabelo, chega alguém lá e ele só vai trocando, isso não existe. Ele pode ter peruca, mas daí peruca é produto, não é serviço. Então você tem que pensar muito nessa logística de oferta e demanda quando você está falando de serviço. Se você tem uma loja e vai fazer uma propaganda muito grande, já tem em mente que mais consumidores vão aparecer, então tenha produtos estocados. Agora, se você oferece serviço, tenha em mente de que se aumentar a procura, você vai ter que colocar outros profissionais para trabalhar junto com você para aumentar a sua capacidade de entrega e até chegar a treinar equipes. Dos 4 P's, esse foi o primeiro. P de produto ou S de serviço. Por isso eu disse que o mix de marketing é 4 P's e um S. O segundo P significa preço, que é o custo. Quanto que vai custar para o consumidor, então você tem que fazer uma logística do seu preço. E até aí, se for preço dinheiro, você pode ter algumas estratégias, como por exemplo, nós vamos estudar ainda mais detalhadamente, mas por exemplo, preço de prestígio, eu vendo mais caro porque eu sou melhor. Preço de penetração de mercado, aquele preço para penetrar no mercado. Por exemplo, eu sou uma empresa desconhecida e eu quero me lançar ao mercado, então eu não vou oferecer meu produto muito caro, porque senão eu posso constranger, a pessoa pode ficar com medo de pagar caro por um produto desconhecido. Quando é lançado algo desconhecido, você usa o preço de penetração do mercado, ou seja, você começa a vender um preço mais barato para dar a chance das pessoas te conhecerem, e conforme você vai ficando mais conhecido e mais desejado, você vai elevando o seu preço. Já o contrário disso é a desnatação, que funciona para empresas altamente famosas e procuradas como a Apple, por exemplo, a Samsung, a Microsoft, que logo que vão anunciar um produto novo, um celular, já tem gente em fila para comprar. Quando ela vai anunciar, ela sabe que muita gente já vai querer ter logo. Então ela já vende um preço mais alto para lucrar mais em cima de todas essas pessoas que querem consumir. E conforme o tempo passa, ela vê que a venda está diminuindo, ela começa a desnatar, ou seja, deixar mais barato, tirar a gordura, tirar um pouco, abrir mão de lucro para vender maior quantidade. Então ela começa a vender mais barato para atingir as pessoas que ainda não compraram. Essa é a desnatação. Preço de penetração do mercado, você é desconhecido, começa a vender mais barato e conforme ficar famoso, vai aumentando o preço, porque você aumentou o valor, seu valor. E o preço de desnatação, você já é conhecido, já é top, é referência, e você vai vender mais caro no começo, já que muitos querem, e depois você vai abaixando o preço. E preço de prestígio, vendo mais caro porque eu sou melhor, porque eu sou líder. As pessoas têm esse ancoramento na mente. As pessoas são muito interessantes, assim, é engraçado, porque as pessoas elas têm um certo problema de comparar número. Coloca número grande perto das pessoas, elas ficam confusas. Isso é uma coisa que a gente chama de analfabetismo matemático. Então, se a pessoa vai comprar um livro de R$50, R$10 de desconto para ela é muito, é 20% do valor do livro. Já se ela vai comprar um carro de R$50 mil, parece que R$10 de desconto não é nada, lógico, porque são os mesmos R$10, mas a pessoa ela tem esse ancoramento de ficar se prendendo a valores, a uma coisa mais subjetiva. Se ela for comprar um carro de R$50 mil, ela não vai querer R$100 de desconto, mas R$100 de desconto é o preço de 2 livros que ela não queria pagar R$50. Então as pessoas elas têm essa habilidade, o ser humano ele tem essa capacidade de ficar feliz até se adaptar com a situação e ficar na mesma. Ou seja, você está trabalhando, você é promovido, aumenta um pouco o salário, você fica feliz por um tempo. Depois já começa a se acostumar e fica insatisfeito de novo. Você não tem internet em casa, então você reclama que quer ter. Quando você tem, você reclama que é de escada. Daí você põe a banda larga, você fica feliz por um tempo. Depois você reclama que apesar de ser banda larga, ela ainda é lenta. Então você aumenta a banda, você fica feliz por um tempo. Logo você começa a reclamar que não tem Wi-Fi. Põe o Wi-Fi, fica feliz, reclama que o Wi-Fi é lento, aumenta a velocidade, fica feliz, vai reclamar que o Wi-Fi cai. Então o ser humano é um eterno insatisfeito. E as pessoas eles têm esse analfabetismo matemático, que é a falta de base para comparar situações diferentes e valores numéricos. Na realidade, os restaurantes usam isso a favor deles com os pratos mais caros. Você sabe que se você for em um restaurante e ver um sanduíche de R$30, você vai achar muito caro. Então você fala, caramba, não, sanduíche de R$30, tá louco? Muito caro isso. E você vai começar a procurar outras opções no cardápio. Daí você vai ver aquele prato premium, prato principal, que o restaurante está cobrando R$350. Você fala, nossa, que absurdo, e você não vai comprar
prato. Só que perto de um prato de R$350, aquele lanche de 30 ele começa a parecer mais barato, ele começa a parecer mais em conta. Então essa é a manipulação numérica que a mídia e o marketing faz. Você oferece opções muito caras para as outras que também são caras parecerem mais baratas. O restaurante não quer te vender o prato de R$350, ele quer te convencer que o hambúrguer de 30 é em conta. E aí quando a gente fala de preço, a gente tem que pensar que não tem só o preço monetário, tem outras coisas que envolvem. O que entra preço, primeiro é o valor monetário, depois o tempo, a energia e o desgaste mental. Esses 4 fatores são considerados quando você vai consumir um produto. Por exemplo, você estuda em uma faculdade X e na cantina da faculdade o almoço é R$20. Você tem 15 minutos de intervalo e você sabe que do lado da sua casa, que é do outro lado da cidade, tem um restaurante que a comida é 10, então é metade do preço. Chega na hora do intervalo, bate o sinal, você tem 15 minutos, tem a cantina de R$20 da faculdade e o restaurante do lado da sua casa de R$10, que é do outro lado da cidade. Onde você come? Obviamente, se você não levou marmita e você quer algo, você vai ter que comer na cantina. Mas a cantina é o dobro do preço. Por que você comeu lá? Porque você comprou a cantina pelo tempo. Então, tempo é um fator que entra nessa percepção de valor e de preço. Assim como o desgaste. Já teve algum momento em que você falou, nossa, eu tô com esse produto aqui, mas eu sei que tem um lugar que ele é um pouco mais barato, não muito, senão você até vai. Ele é um pouco mais barato, mas já tô aqui, putz, ia até lá andar, então vai aqui mesmo, vai, paga um pouco mais caro. Então na realidade você não está comprando pelo valor monetário, você está comprando pelo desgaste de energia, você não quer perder energia para ir até lá, você quer comprar por comodidade onde você está, isso envolve a questão do tempo também. Ou se você vai esquentar muita cabeça para comprar online, se preocupar com a entrega, vai demorar muito para chegar e você tem que pagar o boleto, imprimir, às vezes você compra também pelo preço do desgaste mental. Você não quer se preocupar muito, você quer chegar na loja, vestiu, comprou, pagou e vai embora. Então a gente tem que perceber que quando falamos de preço não é só valor monetário, mas sim todos esses elementos que eu acabei de falar aqui para vocês são levados em consideração na balança do custo-benefício que afetam diretamente a decisão de escolha do consumidor. O próximo P do mix de marketing é praça. Praça significa o local da venda, a logística da distribuição, onde o meu produto vai ser encontrado, aonde ele vai estar. Se você parar para analisar, tem aquela propaganda da Pepsi que fala pode ser, né? Pode ser Pepsi. Muitas pessoas dizem que é uma propaganda estranha e ruim porque a Pepsi está se colocando em segundo lugar nessa propaganda. De fato, aparentemente ela está. Tipo, pode ser Pepsi, eu não queria, mas vai, só tem isso. Mas se você olhar por um outro ângulo, por um outro viés, por um outro prisma, você vai perceber que na realidade essa propaganda da Pepsi está falando que ela tem uma logística de distribuição melhor que da Coca-Cola. Pode ser Pepsi significa, talvez você queira a Coca-Cola e não vai encontrar, mas você nunca vai deixar de encontrar a Pepsi. Então, nas entrelinhas, subliminarmente, a propaganda do Pode Ser Pepsi está falando que você sempre vai encontrar. Então, a logística de distribuição dela é melhor. E nessa parte de logística de distribuição da praça, algumas empresas se dão bem, por exemplo, a Ultragaz já chegou a ganhar prêmios pela logística de distribuição do gás. Nem foi um prêmio pelo produto, pela qualidade do gás em si, mas sim pelo acesso e a distribuição, porque ela não terceiriza a logística, ela tem um próprio planejamento interno, que é extremamente complexo e funciona, é assertivo, então ela ganhou um prêmio por causa disso. E por fim, temos o P de promoção, que envolve diversos elementos da comunicação que ainda vamos ensinar aqui no canal da Stack, como promoção de vendas, publicidade, propaganda, relações públicas, concursos, sorteio. Então tudo que você usa para promover a marca, para fazer ela ser lembrada pelos consumidores, ser o top of mind, ou seja, a mais lembrada, e elevar o share of mind. Share of mind é o que? A lembrança de marca, entra nesse P de promoção. Dentro desse composto de marketing que visa aumentar o market share de um produto. O que é o market share? É a participação de mercado, a participação de vendas. Então esse foi o mix de marketing, os 4 P's, e percebam que uma empresa tem controle sobre todos eles. Sobre o produto, ela pode melhorar a qualidade, o serviço, ela pode mudar o diferencial, ela tem controle sobre o próprio produto e serviço que oferece. O preço,
ela também tem um controle dentro daquilo, do preço que ela vai estabelecer. A praça, ela tem um controle de como ela vai distribuir esse produto e quem é o consumidor, quem é o target. E daí é importante saber a diferença de target e consumidor, que a gente falou na aula passada. E a promoção. A empresa tem um controle sobre as peças que desenvolve, ou da agência que ela contrata. A empresa ela tem um controle da mensagem que é enviada ao público. Por isso que tudo isso faz parte do microambiente de marketing, ou seja, a parte interna dentro da empresa que ela tem o controle. Agora nós falaremos sobre os macroambientes de marketing. O que são esses macroambientes? São fatores externos da empresa que ela não tem controle e que afetam diretamente a produtividade dela, a competição do mercado e a produção. Quais são os principais macroambientes? Temos 6: físico-natural, político-legal, demográfico, sociocultural, tecnológico e econômico. E como que eles podem afetar? Por exemplo, o macroambiente sociocultural. O mundo ele é muito amplo e cada cultura tem tradições e crenças e hábitos e costumes diferentes. Então você deve levar isso em conta quando for oferecer um produto e fazer uma campanha em algum local. A Pizza Hut, ela, por exemplo, faliu 2 vezes aqui no Brasil antes de dar certo, porque ela quis impor aqui o modo americano de pizza, que eram pizzas com sabor agridoce, a massa grossa, que é o que o brasileiro não gosta. Até a Pizza Hut ela conseguir se enquadrar e perceber qual era o gosto do brasileiro, ela faliu 2 vezes aqui, tentou impor a cultura dela aqui. Na Índia é o único local onde tem o McDonald's que não oferece hambúrguer bovino, é carne de outro animal. Por quê? Porque tem o costume e a tradição das vacas serem sagradas. Quando a Sadia ela começou a oferecer a linha de congelados, as pessoas não gostavam. Então ela lançou a linha de congelados, as pessoas falavam que não dava certo, não fazia sucesso. Fizeram uma pesquisa de mercado, as donas de casa falaram que era o sabor, que era ruim, eles melhoraram o sabor, não deu certo, e daí falaram, caramba, o que não dá dando certo? Já melhoramos o sabor, daí falaram com as donas de casa, falaram que não era bom. Até aí eles estavam perdidos, só deu certo quando eles entenderam por que isso não estava funcionando. Eles perceberam que as donas de casa que foram entrevistadas, elas se sentiam culpadas por comprar produtos congelados para a família, sendo que elas tiveram todo aquele processo de criação que elas viram as mães delas cozinharem para elas, para a família, as avós. Então elas achavam que estavam desonrando, não estavam se esforçando pela família, e como elas não conseguiam admitir essa culpa, elas externavam no produto. Então falavam que o produto é ruim. Então qual que foi a lógica? A Sadia teve que resolver isso com a comunicação, ou seja, falar que a mãe que usa comida congelada, ela também se preocupa com a família. Então mostrar na campanha o filho chegando da escola, o marido chegando do trabalho cansado, e a mãe lá recebendo com uma refeição grande, todo mundo comendo em família, e depois revelando que a comida é congelada. Ou seja, mostrar na comunicação que mesmo ela usando congelado, ela se importa com a família. Por isso que é mais assertivo você adaptar seu produto a uma cultura do que você tentar mudar uma cultura. Às vezes não vai dar certo. Eu vou tentar encontrar essa imagem futuramente para vocês, mas teve uma campanha de um energético veiculada no Oriente, que era uma tirinha, que na primeira tira o cara estava no deserto se arrastando, quase morrendo, na segunda ele tomava o refrigerante e na terceira ele saía correndo cheio de energia. Acontece que quem veiculou isso em alguns países do Oriente esqueceu que naquela região as pessoas leem ao contrário, elas leem da direita para a esquerda. Então a interpretação é: a pessoa estava correndo com energia, tomou aquela bebida e morreu, caiu no deserto. Então não deu certo, porque ela ignorou alguns aspectos e fatores culturais. Por isso que o macroambiente sociocultural é muito importante. Hoje a gente tem subculturas, nichos de mercado, está cada vez mais segmentado o mercado. Antigamente você tinha jovens da classe AB do centro de São Paulo, estudantes. Hoje você tem jovens da classe AB, estudantes do centro de São Paulo, gótico, roqueiro, grunge, hipster. Você tem diferentes subculturas, e o que o cara do country gosta, o do funk não vai gostar, o que o do rock gosta, o hipster não gosta. Então você tem que saber definir muito bem seu público para ter uma maior assertividade no diálogo junto a ele. O segundo macroambiente, o tecnológico, ele afeta muito. Muitas empresas, quando vão fazer um produto, elas têm que ver se na realidade não existe a tecnologia possível para realizar aquilo, ou se existe uma tecnologia que vai conseguir diminuir gastos sobre determinado processo. Muitas empresas de criação e muitas empresas de produção, produtoras de animação, muitas vezes elas precisam, e grandes laboratórios, muitas vezes
Para colocar em prática o que eles querem, primeiro eles têm que desenvolver uma tecnologia que possibilite isso. Às vezes eles querem fazer algo que a tecnologia atual não dá conta. Então primeiro eles têm que desenvolver essa tecnologia para depois conseguir. É o que ocorreu com a política low cost, low fare, ou seja, baixo custo e oferta das companhias aéreas, que foi muito engrandecido quando você tinha os bilhetes digitais, que cortava alguns custos, como a emissão do bilhete tradicional, as impressoras matriciais, o papel. Então o bilhete digital já foi uma tecnologia que afetou diretamente o custo para essas empresas. O terceiro macroambiente, que é o demográfico, a empresa também não tem controle. Ela não tem controle sobre qual é a classe social predominante em uma região, qual é a idade, sexo. Então não adianta você fazer um produto que o público-alvo são pessoas de idade e oferecer em um local em que a gente sabe que a taxa de mortalidade é muito grande e que as pessoas não envelhecem, elas morrem antes. Então você tem lá os países desenvolvidos, que eles têm aquela pirâmide invertida, ou seja, baixa taxa de natalidade, nascem poucas pessoas, mas tem muitos idosos, porque a condição de vida é boa. E você tem aqueles países da pirâmide tradicional, em que nascem muitas pessoas, mas poucas chegam a idades avançadas. Então você tem que levar em consideração qual que é a classe social, qual que é a idade, qual que é o sexo massivo que tem na região onde você quer divulgar e comercializar, para ter certeza que o seu público-alvo está lá, que ele vai ser contemplado, que você vai conseguir abordar uma parcela significativa do mercado. Futuramente nós falaremos de ferramentas interessantes também, importantes como o ciclo de vida do produto e o oceano azul e o oceano vermelho, que são novas teorias do marketing. Então nas aulas futuras falaremos sobre isso. O quarto macroambiente, que é o econômico, ele é meio óbvio. A economia evolui, se está numa alta é mais fácil de ter um giro de comercialização. Em economia baixa, economia escassa, as pessoas começam a cortar gastos e então elas vão pela pirâmide de necessidade de Maslow, elas começam a cortar o quê? As coisas do alto da pirâmide. Se tem uma crise econômica, as pessoas não vão viajar, por exemplo, elas vão preferir pagar a parcela do apartamento, pagar o aluguel, uma faculdade, já que o mercado é mais competitivo, comer, sobreviver. Então elas começam a cortar luxos quando tem uma crise econômica. De viagem só se mantém o turismo corporativo, as viagens de negócio, porque elas são feitas pelos acordos comerciais, que faz parte do processo do ganho de bens. Mas então numa crise econômica as pessoas começam a cortar parte do lazer, custo. Por isso que dificilmente uma loja de roupas e comida vai dar errado, porque todo mundo precisa comer, se alimentar e se vestir. A partir do momento que todo mundo precisa disso, não importa se você está numa crise econômica, você vai ter que comer. Muda o que você come. Você pode comer coisas mais baratas, de qualidade inferior, mas enfim, você vai continuar comendo. Por isso que o macroambiente econômico, ele tangencia a todos e chega a ser meio óbvio como que ele afeta uma empresa, e a gente sabe que as empresas não têm poder sobre ele. Por exemplo, a crise de 29, quantas empresas que ficaram em maus lençóis e elas não podiam fazer nada. Percebam a recente bolha econômica de Wall Street, tudo que aquilo envolveu. Então não tem um controle, a empresa ela tem que se moldar, e nós estudaremos essas estratégias para as empresas se moldarem a esse cenário. O próximo macroambiente é o físico natural. Dependendo do seu segmento, você pode ou não ser muito afetado por ele. Por exemplo, empresas de turismo são totalmente afetadas pelo físico natural, já que dependendo da geografia, das condições do local onde se destina a viagem, você pode ter uma maior procura ou menor. E assim, por exemplo, o turismo ele passou por maus bocados na crise econômica, na bolha imobiliária, pois com a economia em queda as pessoas pararam de viajar. E as empresas aqui do Brasil que operavam com foco na América Latina tiveram problemas de, na época da alta temporada de vendas, ter uma gripe suína, que é algo da natureza, não tenho muito controle sobre isso, não tenho o que fazer, tenho que me preparar. E daí você tinha as passagens turísticas para os principais destinos como Argentina e Chile impedidas de serem vendidas porque estavam os países contaminados. Quando o turismo começou a se recuperar, teve o caso do vulcão Pujewi no Chile, que começou a emitir cinzas, que bloqueou o espaço aéreo, e novamente não teve nada que as empresas poderiam fazer além de tentar oferecer outros roteiros. Quanto ao Chile, nada poderia ser feito. Em Machu Picchu, no Peru, também teve a grande torrencial chuva, que teve alagamentos, inundações. Então o turismo ele é totalmente envolto nesse ambiente físico-natural.
Restaurantes também. Teve recentemente a crise do tomate, então a gente via muitas cantinas que tinham como especialidade as macarronadas, os molhos vermelhos, com diversas placas falando que só tinha molho branco. Porque se o tomate ficou muito caro e a matéria-prima para eles fazerem o produto que oferecem, então eles teriam que aumentar muito o preço deles. Aumentando o preço, eles iriam perder mercado, perder público. Então eles preferiram, numa estratégia, optar por cortar o molho vermelho e oferecer apenas o molho branco. A própria Sony já passou por isso, tanto no tecnológico quanto no físico natural. No PlayStation, se eu não me engano, 2 ou 3, teve uma época que a produção foi interrompida porque faltava um elemento para um dos chips, então estava em falta essa peça, esse acessório, então ela não tinha como produzir o videogame sem isso, estava em falta no mercado, então ela não conseguia produzir o produto dela, produzir seu console para comercialização. Então aí a gente percebe de quantas formas o macroambiente físico-natural interfere nos negócios empresariais. E o último macroambiente é o político legal. A sua empresa deve estar de acordo com as leis, elas têm que estudar todo o código ético, deontológico, político e legal que tangencia. Muitas vezes, quando tem uma mudança de governo, algumas empresas elas têm que se adaptar a isso, pois eles têm políticas diferentes que beneficiam mercados diferentes. Dependendo da política do local em que você vai implementar, ele pode ter uma lei, uma constituição diferenciada. Algumas políticas lá podem ser proibidas, algumas ações. De repente o seu tipo de produto e serviço é proibido, você vai ter uma censura, classificação etária, inclusive para as empresas de publicidade. Tem o CONAR, que é o Código de Regulamentação Publicitário, que no Brasil não funciona nas diretrizes tão certas, mas regulamenta em parte. Toda essa parte que envolve uma oferta de produto e serviço, a gente tem que pensar em todos os mecanismos legais, nos contratos, e aí por isso que é importante as empresas terem um departamento jurídico para conseguir dar suporte quanto a isso. E esses foram os 6 macroambientes do marketing. Então nós estudamos os microambientes, focados nos 4 P's do mix de marketing. Existem outros P's que nós exploraremos em futuras aulas, e esses foram os 6 macroambientes. Futuramente nós vamos estudar uma ferramenta do marketing que chama Matriz SWOT, que ela identifica as forças e fraquezas da empresa, do microambiente, e as oportunidades e ameaças existentes no macroambiente, o que o mercado pode te ajudar ou te atrapalhar. E nós faremos um estudo cruzado dessa matriz SWOT para analisarmos como que a gente consegue pegar todas as informações acerca de micro e macro ambiente e aplicarmos na prática num plano, num projeto de consultoria de marketing, um projeto de planejamento e gestão. Então é isso, gente, essa foi a aula de hoje, espero que vocês tenham gostado. Lembrando que sempre pedimos aquela ajuda para o canal, curtindo o vídeo, deixando o like, se inscrevendo, nos seguindo nas redes sociais. O canal da STEC ele é colaborativo, então a sua opinião para nós é muito importante. Deixe sua crítica, sua sugestão, seu comentário. Se você deseja que nós falemos sobre algum tipo específico de conteúdo, deixa aqui nos comentários ou no Face, porque nós vamos entrar em contato e nós vamos preparar esse conteúdo totalmente personalizado para você. Teremos novidade pela frente, está ficando pronto o trailer do canal, então vamos ter um trailer de divulgação bem bacana aqui do canal do STEC e um projeto novo para divulgar canais de youtubers, para dar uma força para todo mundo que produz conteúdo de qualidade e gostaria de ter mais visualização e merece o seu reconhecimento. Então nós da STEC vamos querer ajudar nisso, então em breve teremos aqui esse projeto de divulgação de canais. Quem tiver algum canal interessante já vai deixando aí nos comentários que nós já vamos analisar e em breve teremos essa surpresa para vocês. Então é isso, gente, muito obrigado por tudo como sempre e até a próxima.